Calma aí. Quando que você começou a dançar o Congo? Olha, a data correta, o ano correto, não me Mas lembro não é bem, por mas por idade, volta não. de. Por volta dos anos lá já 90, 90 e 91, 92 por aí. Quantos anos você tinha nessa época? Na época, né? Eu tinha o quê? 12 anos, eu acredito, 12 anos. É, 12 anos. O que te levou a dançar o Congo mesmo? Assim, aquela alegoria, aquele colorido, tudo me chamava a atenção, né? E a questão de quando eu via as pessoas dançando, aquela alegria e de poder representar, o poder de representação, né, que tem a dança do Congo, aquilo te atrai. E aí começamos a andar o estado, né? As viagens que eu gosto muito de andar. E aí quando o meu avô, né, pediu, na verdade foi um pedido, mas como que uma imposição para eu ser príncipe. Ou seja, seria na verdade um herdeiro dele, né, na dança do Congo. Porque daí príncipe subiria, né, para o cargo de rei, do rei monarca, né? Que é o lado azul, né? Do Congo. Então, foi assim, um pedido, uma imposição, mas também foi um desejo meu, de se sentir útil para a cultura, se sentir útil para a casa de São Benedito, entendeu? Então, é desejo de representar e de servir. É aquela coisa gostosa mesmo de criança, mas aí que depois ficou bem sério, né? A gente levando o nome da casa, o nome da festa, o nome do santo, né? São Benedito. E a cultura, a perpetuação da cultura, que era a vontade do meu avô e de muitos que eu acompanhava nessa lida, nessa luta da preservação cultural. Então a gente sentia naquilo a responsabilidade que vinha passando para a gente e a gente já sentia na pele a questão de herdar todo esse legado, de continuar, né, com as festas, com tanto, não só o Congo, né, a dança do Congo, mas também ali era um centro de manifestação de cururu, né, siriri, as danças afros, na verdade. Vinham muitos grupos apresentarem nessa época, então era uma maneira de eu estar envolvido, era uma maneira de eu estar no meio das coisas, ajudando da melhor maneira possível. Qual era o sentimento de pertencer a toda essa tradição, essa cultura? Olha, para mim eu enchia de orgulho. Olha, eu gostava eu gosto, na verdade, né? Eu gosto de me ver assim, os lugares por onde eu passo, as pessoas que me conhecem, tanto da infância até agora, a referência é justamente essa, a dança do Congo, né? As manifestações culturais da Baixada Cuiabana, a minha família, né? Assim, o peso do nome da família Sarati, né? Do meu avô, que era conhecido na região como Doutor Cesário, né? Sem ter fazer medicina, sem ter feito doutorado em nada, mas era reconhecido assim, como Doutor Cesário. Tanto pela preservação da cultura, como também da medicina alternativa, né? Quem foi o seu cesário, por exemplo? Seu avô cesário? Meu avô foi... Rapaz, tem muita coisa para falar do meu avô, mas eu defino ele como uma representação assim máxima e uma representação mágica da cultura, da, da família, né, dos afrodescendentes, tanto na questão cultural, questão racial, na questão humanitária, né? Então é uma pessoa que teve seus percalços, seus tropeços, como qualquer ser humano, mas que ajudou muita gente, que acolheu muita gente. Ali, a casa onde ele morou, sempre foi um centro de referência, até para as comunidades rurais que vinham, se abrigavam ali. Porque nós, em Livramento, nós nunca tivemos um albergue, alguma coisa que pudesse acolher o pessoal de fora que vem para tratamento médico e que vinham à procura dele pela medicina, né, alternativa. Como a gente bem conhece, meu avô era pai de santo, então ele acolhia muita gente. Tinha pessoas que passavam meses ali fazendo tratamento e com alimentação exclusiva da casa, que era de doações,
né, das pessoas. E até hoje eu já teve essa conversação de a gente fazer aqui um albergue em Livramento, para poder acolher essas pessoas. E meu avô fazia isso com o maior carinho, com a maior tranquilidade, e as pessoas perguntavam como que ele se mantinha, como que ele fazia aquelas coisas, e parecia mesmo um passe de mágica. Mas eu acho que a questão é da questão humanitária, do fundo do coração, a doação, de fazer o bem, sem, né, reparar a quem, como a gente sempre fala no ditado popular. Então, meu avô foi isso, um representante, uma pessoa que veio para fazer o bem, apesar de todos os seus tropeços que teve, mas uma pessoa que veio uma semente boa para nos ensinar, para mostrar como que é a vida, e que a gente sempre, às vezes, era uma pessoa muito paciente, né? E assim, tinha uma fé nos seus orixás, uma fé em Deus, a fé inabalável, que a gente às vezes chegava e cobrava algumas coisas deles. Mas ele sempre fervoroso, com a esperança em Deus, que as coisas iam melhorar e que as coisas iam acontecer, e realmente acontecia. Realmente acontecia. Então, o que falar de um pai, né? Um grande pai, um líder espiritual, né? Uma referência cultural. O que mais me entristece nessa coisa, apesar de todo o orgulho, é que a gente faz um trabalho danado de manter, né, todo esse legado da família, aqui no Mata Cavalo, na comunidade vizinha, de onde somos, né, oriundos dessa comunidade. Todo o trabalho que a gente fez, a gente vê assim que está meio que caindo por terra, por falta de apoio político, né, falta do apoio jurídico, né, que a gente não tem. Então, hoje eu vejo a comunidade do Mata Cavalo assim que um pouco largada, sem identidade, todo aquele processo que a gente começou, que a minha família muito tempo manteve, fez um trabalho enorme para poder unir de volta todas as pessoas que saíram daquela comunidade, na verdade escorraçados por fazendeiros que queriam tomar suas terras. E aí, juntamente com meu pai, Pedro Guilherme, e meu avô, né, Dr. Cesário Sarati, fizeram esse trabalho de resgate, de reunir toda a família ali naquele pedaço de chão, procurar as autoridades, tudo, para poder montar e ficar uma coisa firme, uma coisa documentada, uma coisa certa. E hoje a gente vê que outras famílias trabalham para apagar da memória das pessoas o nosso nome, a nossa luta. Tanto é que, se perguntarem no Mata Cavalo para os meninos de hoje, os pequenos, quem foi o Dr. Cesário, muitos deles não conhecem. Eu fui numa feira cultural na escola Mata Cavalo, do Mata Cavalo, uma escola estadual, e eu não vi sequer uma foto do meu avô ou algum objeto que remetesse ao seu nome, à sua pessoa. Eu perguntei para as pessoas. Só que depois eu fui ver que é por influência de pessoas, assim, de lá que quis, até acho que por maldade, né? Não sei qual que é o intuito, apagar os nossos rastros, apagar e destruir todo esse trabalho que a gente fez. Tanto é que hoje vocês acompanham pela mídia a situação do Mata Cavalo, como que é, né? Tantas pessoas que estão lá que não são oriundos daquela região, não são oriundos nem de Mato Grosso. Nada contra outras regiões do país, mas, por exemplo, no seu quintal, quem que pertence àquele seu quintal, aquela sua roda, a sua árvore genealógica, ali não tem mais, está perdendo a sua identidade por conta de pessoas que vêm de fora e compram as terras lá. E aquelas terras não podem ser vendidas. Um pouco sobre... Você é devoto de São Benedito? Muito devoto de São Benedito, muito. O que te levou a dançar foi ser devoto? Também, também, não, já era assim... desde criança, quando a gente começa a entender as coisas, clarear as coisas pra gente na vida, quando ainda morávamos em Várzea Grande, a gente vinha aqui nas festas ou nas férias, e de lá tinha muitos devotos ali na região do Cristo Rei, ali, e a gente se reunia, a família reunia, né? Eu mais para brincar no quintal mesmo, né, com a criançada, mas aí meus pais, né, reunia pra gente fazer aqueles bolos, biscoitos, para trazer já para a festa. E eu observava atentamente aquele movimento de todo ano
aquela tradição de fazer, a gente já vinha com aquele monte de bolo para poder pro chá da festa, né? Do dia da festa do santo. E aquilo foi me despertando essa curiosidade e ver o quão fervoroso eram as pessoas e tão compromissado que elas eram. Eu imaginava algo tem de especial aí. Então foi que eu comecei a observar mais atentamente, acompanhar mais atentamente. E eu vi abaixo, né, de Deus o poder da fé. O poder da fé, tanto em Deus quanto você ter algo para se apegar. E esse algo que eu falo de especial, São Benedito, né, que está na nossa família há muito tempo. Então, pelas bênçãos alcançadas, as histórias, né, de tantas devoções, de tantas promessas, de pessoas que narram várias histórias, tantos acontecidos, tantas graças recebidas, isso ali te comove e faz você pensar e ver de uma outra maneira. E aí isso foi o estalo para, né, a devoção, a crença, né, em São Benedito, no seu poder, na sua amizade, na sua relação, né, com Deus. E pela história a gente acompanha. E sempre fomos, né, de família humilde, então nada mais a calhar, a dar certo você ter essa crença num santo negro, de família humilde, assim como a nossa. Então casou tudo, a gente se identifica, né, com o santo negro, o São Benedito. Qual o significado que você sente quando vê o Congo vivo, o Congo, a festa de São Benedito com o Congo? Quando você vê a dança do Congo, a gente viu que no final você fez um depoimento bem forte ali. O que você sente ali quando vê o Congo? Eu vejo, de primeiro, né, a devoção, o compromisso que aquelas pessoas têm em estar ali pagando sua promessa, e vir a louvar São Benedito todos os anos, né? Tem gente que vem de bem distante, que já não mora mais aqui por perto e vem todos os anos dançar como se viesse pagar a sua promessa, como se viesse falar: São Benedito, estou aqui para te servir. Então aquilo já comove a gente vê o compromisso, né? Porque as pessoas vêm sem, assim, retribuição financeira nenhuma, né? Sem retribuição financeira nenhuma, eles se deslocam com toda a família e vêm para cá para poder honrar esse compromisso que tem com os festeiros, com a casa de São Benedito e com o santo. Então, um momento alto da festa, um momento grande, é você ver essa devoção e que as pessoas acreditam no que a gente fala, no que a gente prega e no que a nossa família tem feito todos esses anos para poder manter, né? Para poder manter a nossa cultura, a nossa tradição. Então, quando você vê aquilo, não tem como eu olhar para a dança de Congo e não me ver ali, pequenininho, né? De baixa estatura que eu sou, mas era bem pequeno ali, pelos meus 11, 12 anos, né? Dançando, e não tem como não lembrar da figura do meu avô, né? Até ele também tocando, cantando, né? Então ali remete a uma memória de muito tempo atrás, que quando a gente era bem moleque, que dançava assim no chão batido, e a gente corria pelo quintal. Então vem muita coisa na cabeça da gente. Então todo ano, quando tem a dança do Congo, às vezes a gente passa a noite em claro para poder esperar, né? Então aí cedo com a procissão, aí vem a missa, e vem aquele pessoal todo suado, mas ali firmes, ali, né, pagando assim a sua promessa e fazendo, dando seu depoimento. Aquilo emociona de um tanto que não tem como você passar alheio àquilo. Não tem como passar imperceptível na nossa vida. E eu não sei como que até hoje o poder público não consegue ver isso, né? Eu falo tanto às autoridades locais, que era para ter um apoio maciço, tanto... Porque às vezes as pessoas pensam que o apoio, né? Pensam em apoio financeiro. Mas eu não vejo na secretaria, na coordenadoria de cultura, alguém para acompanhar, para assessorar e para olhar com bons olhos que aquilo é da cidade, é do povo, não é da casa de São Benedito, não é do meu avô, não é da minha família. Mas a gente está mantendo. Os trancos e barrancos, altos e baixos, com toda a dificuldade, e a gente está mantendo. E a gente vai manter até enquanto Deus nos der vida, saúde, força, e São Benedito estiver com a gente, nós vamos manter.
qual que é o significado dessa dança do Congo, festa de São Benedito, do Congo, que é o diferencial das outras festas de São Benedito, para a cultura livramentense? Ela nasceu, né, nos guetos, né, no quilombo. E aqui, como quando a gente fala quilombo, as pessoas pensam que aqui no Mata Cavalo foi quilombo. Na verdade não foi quilombo, né? São lá moradores remanescentes de quilombo, que vieram de outros quilombos e que na época um fazendeiro da região doou aquelas terras para essas pessoas que ali já alforriadas, né, pudessem se acomodar. Então o diferencial, como o da capoeira nas senzalas, a dança do Congo também é uma manifestação folclórica ali, das festas, das reuniões de família, lembrando lá do tempo da África ainda, né? Então ela é na verdade uma mistura tanto que sofre influência da Baixada Cuiabana como africana. A importância dela para a festa de São Benedito é mostrar a nossa manifestação, né, folclórica. E ali o que a gente mostra? Tem 2 reinos, né? Então a gente mostra, na verdade, a disputa entre 2 reinos, né, que são o rei do Congo, né, e o rei monarca. Então a gente vê ali 2 reinos para poder em disputas de terra, né, e que conta muito bem a nossa história, tanto nos tempos agora, né, no tempo de hoje, com o que acontece no Mata Cavalo, de onde somos oriundos. Então não tem como todo ano a gente fazer essa manifestação e não ver que é tão presente, que é tão atual, entendeu? Então é tão atual na nossa vida que não tem como você deixar essa manifestação, essa tradição. E o diferencial que ela é na festa de São Benedito das outras é que aqui ela já sofreu outra influência, né? Diferente de Vila Bela, né? Que a gente percebe que tem ali também tem alguma referência indígena, já uma mistura também com índios, como nós temos aqui, que é a figura do Muquache, né? Que ele usa um cocá, né? Com tipo um cocá indígena. Aí você já vê que em todas as partes do país ele vai sofrendo influência de outras culturas, e aqui em Livramento é diferente. Também pegou, né? Aqui nós temos aqui a referência dos índios, né? Dos índios canoeiros, né? Dos guatós aqui na Várzea Grande, daqui de Poconé, os índios, né? Dessa região de Poconé. Então toda a mistura. Então o diferencial dela é justamente isso, que, né, difere de outros lugares, é essa influência que já recebeu dessa região, né? Dessa região do Brasil. Pantanal. Do Pantanal. Você falou, bacana, você falou da questão da guerra, tem a ver com essa disputa também de terra de Mata Cavalo. Como que é isso? São 2 reinos diferentes, disputando um pedaço de chão. Então a gente conta, parece que a gente volta lá no passado, séculos atrás e tal, mas a gente percebe que é tão presente hoje. A gente faz aquela encenação, todo aquele teatro ali da dança de Congo sobre briga sobre terra, né? Que não se resolveu e não tem data para se resolver. E aí, quando eu falo para você, parece que a gente está falando de coisa distante. E não é uma questão, uma discussão, na verdade, uma manifestação cultural, mas ao mesmo tempo uma discussão sociocultural tão atual. Por que nós vemos na situação do Mata Cavalo? São quase 30 anos só, né, que meu pai fundou a primeira associação. O meu pai, o meu avô e o meu tio, juntamente com a minha mãe, né, fundou a primeira associação para esse resgate. E até hoje não se vê resolvido. Não vê o interesse do Poder Judiciário, do Executivo, do Legislativo, tanto na esfera federal como estadual. Então vão lá um período, conversam, falam e tal, e acaba tudo em nada. Quando nós tivemos esse problema com as nossas terras, nós procuramos para a gente resolver da melhor maneira possível, porque conflito de terra normalmente é violento, né, é perigoso. E eu, para não entrar nessa seara e para também não pôr em risco a minha família, nem a família dos outros, fui procurar o poder. E eu vi que eles sabem muito pouco disso. Não conhecem, na verdade, a região.
eu vi um integrante lá do Poder Judiciário falando coisas sem pé nem cabeça. E eu fui obrigado a perguntar: o senhor conhece a região do Mato Cavalo? O senhor sabe como funciona? Eles vieram falar pra gente mais ou menos como se fosse tratar com as pessoas sem terra, né? Do MST. E é uma questão totalmente diferente. Ali são terras que são nossas, das famílias, que são heranças. Não estamos ali invadindo nada de ninguém. São terras que nos pertencem, mas que precisa desse controle, dessa regularização, dessa administração do Estado. Precisa de um braço, da mão do Estado ali para poder organizar as coisas. As coisas estão desandando. Então por isso que eu falo. É a questão do Congo. Fala das terras, das guerras, sobre terra. É uma questão atual que nós estamos vivendo. Isso aí poderia virar filme, poderia ser uma história, e tomara que tenha, tomara não, eu torço e tenho fé que terá um final feliz. Acompanhamos nos últimos dias, né, a chacina que teve lá na região, justamente por essa questão de terra, de vender terra, essa ilegalidade toda que paira. E aí pessoas de fora que em nada tem a ver, então pessoas que não têm nada a perder. Vamos supor que eu venho lá do Nordeste, né, e ocupo um pedaço de terra aqui, terras que não são minhas, não pertencem à minha família, eu não sou originário dali, não tenho nenhum laço, nada que me prende ali. Eu posso muito bem cegar as vistas e fazer qualquer coisa e ir embora, tomar meu rumo de volta. Se fosse só entre familiares, não daria para se resolver essa questão da melhor maneira possível? Eu queria que você falasse brevemente, você está falando tanto de mata-cavalo. O que é essa história de mata-cavalo que seu avô contou, sua mãe, seu pai? A história do mata-cavalo eu conheço assim. Quando bem pequeno a gente, eu me lembro, a gente eu ia visitar, né, aquela região. Meu avô já tinha, né, uma casinha lá e tal, naquela região, não no lugar que hoje a gente está, né? Mas isso, 30 anos atrás. E ele sempre trabalhou lá nessa área com a família e tal. Aí com esses problemas de grileiros, de terras, fazendeiros e o poder econômico naquela época, 30 anos atrás, falar muito alto, né? Então até as autoridades também eram compradas, vamos falar o português claro, né? Então não havia justiça. Se hoje está bagunçado desse jeito, agora você imagina há 30 anos atrás. A gente não tinha segurança jurídica nenhuma. Então o Estado a gente não percebia no Estado essa proteção, né, que a gente tem que ter e o Estado tem que dar, que é a obrigação do Estado. E não dava. Então os grileiros apertavam e ameaçavam, derrubavam casas, ateavam fogo, matavam os animais. E aquilo, para quem é de família humilde, para você recuperar tudo aquilo não tem como. E aí o que a família resolveu? Resolveu vir para a cidade. Para Livramento. Foi até um tempo, meu avô foi para o Cristo Rei, né, que lá teve esse período que a dança do Congo esteve lá e depois veio para Livramento, né, que é o berço mesmo, né, da dança do Congo, dessas manifestações, e estabeleceu ali na casa de São Benedito. Aí a gente deixou um pouco de lado essa questão do mata-cavalo. Só que aí as coisas foram clareando mais e os netos, assim eu falo eu, né? Porque eu sou um dos netos mais velhos. Então fomos crescendo, as coisas foram clareando e a gente foi tendo mais conhecimento das coisas, né? E aí o meu pai também. E a gente aqui sabendo que as nossas terras estavam lá e a gente não ia mexer. E a gente querendo sempre ter esse contato com o campo, de plantar, de colher. E não podíamos ir impedido por esses fazendeiros que ocupavam a região, né? Então, aí o que acontece? Um belo dia, um primo do meu avô, né, já não aguentando mais tanta ameaça, tanta forçação de barra de fazendeiros da área, pediu, mano, né, falou pro meu avô em vida, falou, mano, volta para as suas terras estão lá, me ajuda, eu não aguento sozinho, suas terras estão lá do mesmo jeito, você é meu primo, você é meu mano,
Então me ajuda, você lá, eu vou ter mais força para a gente poder brigar e tal. E foi dito e feito, né? Voltamos para aquela região, voltamos a ocupar o que era nosso, né? Aí o meu pai, né, tomou a frente, juntamente com a minha mãe, meu tio, Quirino, tomaram a frente do movimento. E aí, nesta época, a gente procurou uma segurança jurídica, né, um apoio jurídico. Procuramos advogados, Ministério Público, Intermate, né? Procuramos para a gente poder saber como deveríamos proceder nessa questão, né? Amparado legalmente, né? E aí que teve-se a ideia do meu pai montar, né, a primeira associação, Boa Vida Mata Cavalo, né? Que até ainda que eu me lembro esse tempo ainda era no nome dele, que na verdade ele foi destituído lá, mas por um golpe que ele sofreu da associação, e a gente resolveu recuar para não ter briga. Então, quando montou essa associação, aí tivemos uma segurança jurídica, porque mesmo depois da gente estando lá, tivemos vários barracos queimados, animais mortos, né? Um belo dia na noite, meu tio saiu de lá escorraçado, debaixo de tiro, veio parar em Livramento a pé, entendeu? Tudo isso sofremos lá. Aí o que acontece? Quando começou a ficar mais tranquilo, que daí o mundo começou a nos enxergar, quando aí o poder público começou a mostrar pelo menos um dedinho de ajuda pra gente lá, aí as pessoas foram chegando, mas foram chegando e só que acabaram esquecendo da gente. Eles tentaram nos abafar. As pessoas que pegaram o carro andando, pegaram a associação pronta, né? Chegaram e tentaram nos abafar. Vamos tirar esse pessoal. Por quê? Questões políticas. Meu pai, na época, estava o nome dele muito cogitado para ser vereador, por conta desse apanhado que ele tinha feito, de todo, né? E querendo ou não, o nome vira referência. Então, estavam fazendo a sondagem para que ele fosse candidato a vereador. E na época, já que até hoje é vereador, né? Ele já tinha essa pretensão de ser vereador. Então, o que ele fez na época? Foi minando o nome do meu pai, desacreditando o nome da minha família e de todos nós, e acabou por quase sair morte. E a gente resolveu recuar da associação. Mas nosso pedaço de terra sempre mexendo, cuidando. Só que depois que o meu avô morreu, aí nós tivemos uma época de insegurança total. Porque querendo ou não, ele era o esteio. E as pessoas muito respeitavam, tanto no âmbito estadual como federal, que as pessoas o conheciam. E aí nós perdemos um pouco dessa referência e aquela pessoa que segurava, né? Que era na verdade o nosso escudo, que nos protegia de tudo e de todos, que as pessoas na região respeitavam. E quando ele veio a falecer, as pessoas não nos viam mais como pessoas do Mata Cavalo. E aí tentaram apagar até a história do meu avô. Tanto é que eu falei para você daquela feira cultural, que eu cheguei lá, não tinha nada, não tem nada da Casa de São Benedito. Ou seja, o que hoje eu penso é que o Mata Cavalo existe por si só. É um fim em si mesmo, e não é. Entendeu? Como que você vê dentro de tudo isso que você falou, o Congo? Além da questão que você fala que ele acaba funcionando como uma referência essa questão das terras, mas o seu Cesário, sua família, que leva também a questão do Congo, vocês veem que essa identidade do Congo de alguma forma fortaleceu essa luta de mata-cavalo? Em algum momento desse que você está contando, isso aí ajudou nesse processo de identidade? Sou quilombola e o Congo nasceu aqui. Teve algum momento que isso fortaleceu? Ele era bem... O Congo fortaleceu essa identidade de mata-cavalo? Sim, era bem forte. Era bem forte e bem latente quando meu avô ainda era vivo, né? Ele era uma figuraça, na verdade. Então, as pessoas o respeitavam. De norte a sul do Mato Grosso, se ouviam falar de Dr. Cesário, né? Então, quando a gente batia no peito, sou quilombola, né? Sou do Mata Cavalo. Aí a dança do Congo tomou força, porque ela é originária de lá, né? Das manifestações de lá, do Mata Cavalo. Então, com a pessoa dele viva, era mais pulsante, era mais latente, as pessoas se respeitavam mais.
se identificavam, né, como sendo negros. Porque muitos hoje já não se identificam como negros, né? Então aí você acaba perdendo a referência e muita gente hoje já não quer mais essa manifestação cultural, participar e lembrar que ele tem esse compromisso, tanto com a família, com devoção, como sua história de vida, né, da sua região. É porque a pessoa está nessa crise de identidade, entendeu? Tanto é que eu falo para você que hoje o Mato Cavalo virou uma bagunça que a gente não sabe quem é do Mato Cavalo e quem é de outras regiões do Brasil. Lá, se você for fazer uma pesquisa hoje lá, e isso eu já desafiei até a justiça a fazer, e já teve várias denúncias, pessoas que fizeram várias denúncias, né, tanto do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, e eu não vejo um respaldo do Ministério Público. Não vejo. Entendeu? Porque eu vejo que as coisas que estão acontecendo agora lá, aconteciam já na época do meu avô e agora piorou. Então tudo isso interfere na identidade daquelas pessoas. Porque quando a família é unida, são grupos e eles se identificam como tal, a nossa cultura, as nossas manifestações folclóricas seria, né, grandiosa. Poderia estar melhor. Aos trancos e barrancos nós estamos sobrevivendo com a dança do Congo. Mas poderia estar melhor se aonde ela originou as pessoas se identificassem. As pessoas não se identificam mais. Na verdade, eles não sabem nem de onde vieram, nem para onde vão. Então perdeu esse contato, Porque antigamente, no Mato Cavalo, a gente conhecia todas as pessoas, todas as famílias. Então era um final de semana na casa de um café à tarde na casa de outro, primo fulano, primo ciclano, primo beltrano, né? Tio fulano, tio ciclano. Hoje eu não sei mais quem é as pessoas que estão lá, quem são as pessoas que estão lá. Então tudo isso conturbou, tudo isso foi um fator assim determinante para essa deterioração da nossa cultura, para ir caindo e tal, porque a primeira coisa para você na manifestação cultural é você se identificar como tal, pertencente àquele grupo étnico, àquele grupo cultural. E as pessoas já não sabem mais quem são. Então, depois não adianta a gente chorar sobre leite derramado. Tantas vozes, né, já se calaram. Eu quero também aqui falar do meu avô, quanto gritou, quanto fomos na Assembleia, quanto procuramos o governo, meu pai incansavelmente, diuturnamente, procurando o Estado, o governador, Ministério Público e tal, para essa organização. E depois de 30 anos tá a mesma bagunça. E aí você acha que alguém vai lembrar de São Benedito, vai lembrar de Dança do Congo? Com todo esse furdúncio, com toda essa má administração, essa bagunça que virou da onde a dança do Congo se originou. Então as pessoas não se sentem como tal. Você acha que corre o risco da dança do Congo acabar? Está acabando. Você acha que está acabando? Está acabando. Infelizmente, meu amigo, Por quê? eu não sei até quanto tempo, não posso precisar para você quanto tempo ainda dura a dança de Congo. É porque as pessoas não se identificam mais com aquilo, né? Nós começamos um trabalho aqui para treinar os meninos, os mais novos, para poder assumir isso, porque eu passo, meu pai passa, minha mãe passa, e devem vir outras pessoas para poder assumir, assim como foi o nosso caso, né, que assumimos depois do meu avô. E estamos dando continuidade da melhor maneira possível, lutando, suando, né, mas é triste, mas tá acabando. É justamente por causa disso, porque ninguém mais se identifica. Primeiro que a dança do Congo, as pessoas pensam que é por causa da cor da pele, né? E a dança do Congo tem tudo e muito mais a ver com outras coisas que menos cor de pele, né? Identidade de raça, né? Credos, né? Religião. Na verdade, religião não, religiosidade, né? Mas as pessoas não se veem mais.
por falta desse trabalho. Por falta desse trabalho. Nós tínhamos, só citando, nós tínhamos futebol em Livramento, era forte o futebol aqui. Já hoje já não. Tínhamos o Siriri, hoje já não temos mais nenhum grupo de Siriri em Livramento. Cururu, nós tínhamos um monte de cururueiros. Hoje, se a gente conseguir reunir 15, estamos com sorte. 10, 15, estamos com muita sorte. A dança do Congo, que você via lá aquelas duas fileiras de 50 para cada lado, de 30 cada lado, cada reinado. Hoje, como você pode acompanhar na festa, são 10 de um lado, 10 de outro, 12 de um lado, 12 do outro, uns gato pingado. E aí mas aí você pode perceber também na dança do Congo que você vê a pessoa de pele clara ali, que se identifica com isso. Mas são pessoas que têm outra visão, que tem luz, né, no seu olhar, tem um discernimento melhor das coisas, mas por si próprio. Porque quem deveria estar à frente? Nós estamos fazendo a nossa parte, né, de maneira gratuita, de maneira sem, assim, financeiramente, sem ter nenhum retorno, né, que não esse é o nosso intuito. Não é a nossa ambição de ter retorno financeiro com isso. Mas eu queria poder ainda ter meus filhos na fase adulta e poder acompanhar o Congo e saber o que é o Congo. Eu venho fazendo esse trabalho para todo o Brasil, para todo mundo. Mas o que eu posso fazer? Ou minha família, quando eu falo toda a minha família, todo o nosso grupo, né? O que a gente pode fazer quando a gente esbarra num monte de dificuldades impostas pelo poder público? Eles não abraçam, não... Dificuldade de que ordem? De que ordem? De ordem financeira, né? de ordem jurídica, né? E tem que ter todo esse trabalho, porque a prefeitura, eu falo a prefeitura porque é mais local, né? Mas eu falo o Estado em si, ele tem essa responsabilidade, tanto como a Secretaria de Cultura do Estado, Secretaria de Educação, para nos ajudar a fazer esse trabalho. Tem membros disponíveis, tem membros voluntários para poder fazer esse trabalho, mas a gente não vê esse retorno da parte legal das coisas, né? Que é o poder constituído. Não tem. Como eu falei, deu exemplo do futebol, porque aqui entrou um prefeito que não gostava de futebol, as coisas foram acabando, não gostava de esporte, as coisas foram acabando. Aí entra um prefeito, por exemplo, que é ateu. Aí para a religiosidade ele, entendeu? Então aí começa a desandar as manifestações folclóricas. Já não se investe tanto, né? Não se investe tanto ou não se investe nada. E nós temos aí pessoas capacitadas na Secretaria de Cultura, Coordenadoria de Cultura, que está lutando, mas não tem esse retorno, não tem esse apoio. Mas você dançava o Congo. Dançava. Você continua ajudando na festa de São Benedito. Ajudando na festa de São Benedito. Você poderia estar dançando. Poderia também estar dançando. Você falou até que talvez o seu Cesário, né, quando te colocou como príncipe, ele almejasse que você fosse o rei, o rei do Congo. Isso. O que foi que você não continuou no corpo de dançante? Você continuou na festa, mas não no corpo de dançante? Por conta de outras atribuições. Assumimos uma gama de coisa para fazer as coisas andarem e acontecerem, que às vezes acaba não sobrando tempo para isso. Tanto é que eu danço lá, sem uniforme, na hora da festa, porque eu não posso estar sempre. Vamos supor, por exemplo, na festa acontece sexta, sábado e domingo. Do sábado para domingo, eu tô ali na organização, então eu passo a noite toda em claro para que as coisas saiam tudo a contento. É aí que eu acho que fisicamente eu também não aguento estar 5 horas da manhã dançando Congo, na procissão pela cidade inteira e aí ir para a igreja. O momento que eu posso estar ali com eles é aquele momento. Eu danço, mesmo sem farda, mesmo sem o uniforme, eu tô lá junto com eles. Mas é por conta das atribuições, né, que ficaram muitas. Você assumiu outro papel. Outro papel. Então, nós estamos lá de organizador, né, da coordenação. Você está organizando, mas você já foi dançante. Aí você falou que sempre está dançando, o pé fica batendo. Fica batendo. Aquilo ali é pulsante na gente, não tem como, né? E
E aí você lembra de tanta coisa, passa tanta coisa na sua cabeça, da sua infância alegre, bem vivida, né? Dos antepassados que já foram, das pessoas que davam a vida por tudo aquilo. Passa um filme na cabeça da gente, né? Muitos tios, amigos, primos que já foram. Tem autoridades, né, locais que gostavam, né, e que investiam na manifestação cultural. E que éramos reconhecidos, éramos vistos. Tanto é que na festa, por exemplo, do Pantanal, nós realizamos várias incursões, várias vezes fomos para a festa do Pantanal. E hoje já não tem mais esse convite para nada, que não chega mais. Circulávamos, andávamos o Estado. Acho que o Estado naquela época tinha interesse. Né? Hoje parece... Isso fortalecia os dançantes? Como fortalecia? Você dançava nessa época? Eu dançava nessa época. Como você sentia quando você ia para cá, sei lá, para cidades que tudo você... era novidade. Imagina para mim, vamos supor, lá com meus 15 anos, vamos supor, uns 15 anos. Para um menino assim, você está passeando, você está representando o seu município, né? Fazendo uma coisa que você gosta e ainda tendo aquela representatividade, você com orgulho no peito de ser de Livramento, de ser negro, de dançar o Congo e representar em outra localidade, mostrar um pouco da sua cidade, da sua cultura. Aquilo é muito especial. Agora, se você fica aqui, voltado aqui local, e aí as pessoas, querendo ou não, se você come arroz e feijão todo dia, que me perdoe Deus por esse exemplo aqui, você acaba enjoando. Você vai querer um bifinho um dia, né? Vai querer um tempero diferente um dia. E aqui acaba a gente esbarrando nisso. Já pensou você ter que dançar todo dia para os seus pais? Todo dia você vai fazer a mesma apresentação para os seus pais? Você acha que isso influencia no público de Livramento, que quando a gente não tem, me parece, não tem mais tanta gente observando também? Não tem, não. Como você vê isso? Não tem, nós não somos mais... Teve a coisa de santo de casa não faz milagre? Isso, verdade. É isso que você falou, santo de casa não faz milagre. Então, se a gente não vê essa percepção pelo poder público, esse incentivo, né, desse trabalho de resgate cultural, tanto até nas escolas, acaba por passar batido, acaba sendo esquecido. E aí os mais antigos que já viram não tem mais aquele gosto, aquele orgulho de assistir a dança do Congo e de incentivar os seus filhos a participarem conosco, entendeu? Então, porque quando a gente saía e as pessoas nos viam pela TV ou sabia que a gente foi em algum lugar, naquilo também dava até orgulho para a pessoa. Olha, esse Congo é de Livramento. Olha o pessoal de Livramento, onde que está? Valorizava mais. Se você é ator, vamos supor, você é ator, e você fica restrito à sua comunidade, à sua cidade, e não aparece em outros meios, né, maiores, não se lança para o mundo, você vai ser sempre considerado medíocre, um ator de baixa categoria, medíocre ali e tal. E você, mesmo representando o mesmo papel, mas que você faça na França, na Itália, e que as pessoas possam te ver, poxa, esse talento de livramento para o mundo. Aí quando você já volta, aí você já não é mais aquele ator medíocre, aquele artista medíocre. Você já é o artista. Então o artista vive disso, vive de aplausos, de incentivo, né, do reconhecimento das pessoas. E acaba, por as pessoas não ter todo esse reconhecimento, acaba que as pessoas vão desistindo. Vamos aí, pra gente encerrar, depois eu fazer alguma coisa. Mas assim, dessa lembrança toda, do tempo que você dançava, queria que você falasse um trecho, um verso, uma parte da Guerra do Congo, que você mais gostava, que você queira deixar registrado aqui pra gente, um pedaço, um recorte de um pedaço da manifestação do Congo. Nós falamos aqui muito sobre a questão cultural das guerras e questão territorial e a briga pelas terras. E eu me lembro muito bem que quando meu avô falou, você vai ser príncipe, né? Eu na verdade queria, mas também foi uma meio que imposição e casou, né? E aí ele mandou preparar todo o meu uniforme, né? O orgulho dele, e ele verificando e ele fiscalizando para ver se o uniforme estava contento. Aí ele mandou um marceneiro, porque
normalmente os dançantes usam espadas, né? E ele mandou fazer para mim especial uma lança, né? Aí o menino marceneiro caprichou numa lança bem bonita e ele foi verificar, até bem pouco tempo, aí eu ainda tinha essa lança, eu deixei para um outro príncipe e extraviou, né? Ele falou, só que para ser príncipe você vai ter que decorar uns versos, né? E agora sim, né? Aí eu pensei que era alguma coisa extensa, e na época para mim parecia muito extensa, né? Aí me passaram no papel e eu ficava com aquilo andando para cima e para baixo, aí na escola, para poder, porque os versos normalmente, e essa encenação, esse teatro que acontece, justamente quando se tem a guerra. Eu não sei se você teve a oportunidade já de assistir, aí tem essa guerra, e aí tem aquelas trovas, e uma pessoa fala com a outra e tal. A briga, na verdade, mesmo que é por espada, mas tem aquela guerra de trovas, como que se diz? Esses versos, né? Como eu estava falando, um faz uma trova daqui, um faz uma trova dali e tal. E aí o menino passou, o Totti me passou na época. E o Totti na época já era rei. Já era rei. Ele era o rei de Congo e o pai dele era rei monarca, o saudoso Seu Preto, né? E eu era o príncipe do lado azul, que era do rei monarca, do Seu Preto, o pai do Totti. Mas o Totti que acabou escrevendo para mim os versos e tal. E dentre eles eu lembro que era bem assim, eu como príncipe dava uma ordem a um secretário, né? Volta logo, secretário, vai dizer ao nosso rei que aqui está aquele mesmo embaixador de honra, com duas classes de gente, uma que vem das Minas e outra de Maçangana, pedindo guerra e mais guerra, que abra essa terra e corra sangue por ela. Entendeu? Ou seja, era um recado que a guerra estava instaurada, que a guerra de fato ia acontecer, e eu como príncipe, né, o rei me deu uma ordem e eu repassei ao secretário, né, para o secretário poder voltar, assim, em tese, né, pro reino lá, pro castelo, e repassar pro pessoal que aí ia acontecer a guerra, né? Então eu me lembro bem vivo desse trecho, né, da parte da guerra, e eu vivia falando sempre isso por aí onde eu falava, né? E tem um verso também das cantorias, da manifestação do Congo, que quando até o meu avô faleceu, e no seu cortejo, né, no cortejo fúnebre, eles cantaram alguns versos, e bem triste. Entre eles tem uma parte que fala: meu rei de Congo ficou vencido, agora chora apenas arrependido. E ele cantava, né? Ele cantava isso durante todo o cortejo, e a gente chorando, muita gente acompanhando, porque era uma figura, uma referência cultural, uma referência social, uma referência humana, né? Tanto para Livramento como para todo o Brasil. E nós temos algumas coisas guardadas dele que remetem a isso. E tem livros, né? Revistas que falam sobre isso, mas que parece que ficou perdido no tempo. E quando a gente vai lá para a terra, que era o lugarzinho dele, o Mato Cavalo, de onde, né, ele veio, você olha para lá e parece que nada mais tem a ver com tudo aquilo, com aquela identidade cultural, com aquele orgulho que a gente tinha de ser negro, de pertencer àquela região. E hoje no nosso pedaço de terra a gente tenta manter, né, tudo isso. Tenta manter viva a memória dele, o suor, né, do meu pai derramado, né? Então a gente passa tudo isso na nossa cabeça. A gente tenta manter com carinho as suas lembranças, as suas lições. E o que nos mantém vivo é que não deixar apagar e não deixar perdido toda essa luta. Só que sozinho a gente não consegue. Sozinho não consegue. Eu e meu pai, toda a minha família, a gente corre atrás de meios para que a gente consiga sanar esses problemas da vida cotidiana, da vida mundana, essas vaidades do ser humano, essa vaidade política, né? Então, porque nós fomos criados, né, em certo ponto, sem essa vaidade, né, sem esse olhar malicioso para as coisas que
que é dos outros, para as coisas que é do mundo. Você tendo pouco para sobreviver, tendo um teto, assim como meu avô, sempre teve uma vida super humilde, como vocês puderam acompanhar, até onde ele passou seus últimos dias. E a gente percebe que o mundo está tomando um caminho tão esquisito, tão perigoso, né? E a gente volta para a memória dele, das coisas que ele falava, das frases que ele usava, né? Das frases de efeitos que ficavam marcados. Então todo esse nosso trabalho parece que está indo por água abaixo. Mas aí renova-se a esperança quando vêm vocês e tentam acompanhar a gente, e tentam saber, e tentam mostrar isso para o mundo. Isso aí já é um passo muito grande e nos mantém assim vivos, acesos, pronto para começar tudo de novo. Isso. Alguma coisa? Eu não fiz a pergunta. Eu acabei esquecendo de perguntar. É importante, sim. Você falou várias vezes da questão da identidade negra, da identidade afro. E como que você vê a relação do Congo, o seu Cesário era um pai de santo, como que você vê a relação do Congo com a Umbanda? Existe ou são coisas totalmente diferentes? Não, eu acredito que a manifestação cultural, acho que não tem espaço para esse milindre, para essa divisão. Acho que é tudo junto e misturado, né? Se a gente puxar bem a história, essas manifestações vem, né, de um tempo bem antigo, né? Remonta às manifestações africanas, né? Então quem somos nós, né, para poder dizer o que é o certo e o que é errado, né? Então a gente vem, na verdade, qual a palavra que eu poderia colocar aqui? A gente vem refazendo, vem repetindo, talvez de maneira assim, um pouquinho melhor ou até pior, mas o que os nossos antepassados faziam. Então acho que não cabe. A gente não consegue dividir quando a gente fala de cultura negra, a gente não consegue dividir Umbanda, Candomblé, me falha a memória aqui, outros grupos, né, dessas manifestações, o catolicismo, né? Então, se você for estudar bem assim religião ou as coisas da vida do lado espiritual das coisas, a gente vai ver que não tem essa divisão, né? A gente vai ver que não tem essa divisão. Tanto é que o meu avô era de Umbanda, mas nunca se furtou de assistir uma missa, né, do padre lá rezar a missa. Às vezes o padre tinha essa resistência, né, de rezar a missa da festa de São Benedito por conta dele ser de Umbanda. Mas eu acho que não tem divisão. A religiosidade não tem, é nós que colocamos placas, é nós que começamos com isso. Fulano é A, fulano é B e C, cada um colocou a sua bandeira e defende a sua bandeira. Mas principalmente nas manifestações afros, eu acredito que não há espaço para essa divisão. É tudo junto e misturado. Porque o que a gente leva em consideração em tudo isso? O lado espiritual. Que é bem latente nas manifestações culturais de tribos, né? de regiões, de guetos. Então, as pessoas se apegam a alguns símbolos, né? Mas, na verdade, o que é um caminho só que eles estão buscando, que é luz. Estão buscando luz em sua vida, luz em seu caminho, luz nas suas coisas da vida terrena. Porque a gente precisa aqui na vida terrena de muita luz, de muita fé para poder viver. Porque senão você não vive. Você não vive. Se você for pensar em viver materialmente e viver como esse mundo é, você não dá um passo. Se não for viver do interior da gente, não for viver dessa luz interior, da fé que a gente tem em Deus, da fé que a gente tem nos orixás, da fé que a gente tem na natureza, da fé que a gente tem nos símbolos que o homem inventou. A gente tem que ter alguma coisa para pegar, senão não vive, definha. Obrigado. Tranquilo?
cadeira de corda. Mais confortável. Né? Tá quase dormindo ali. Tranquilo, cara. Ave Maria, eu que agradeço. Acaba porque a gente não tem muito com quem falar sobre